Paz do Senhor Jesus, neste momento eu vou cantar um hino da minha autoria, mas está na Bíblia, porque quando eu era criança eu fui ensinada a orar. Então eu fiz esse hino baseado na minha infância. Então, vamos lá. A primeira vez que eu ouvi falar de Cristo, a primeira vez que eu ouvi falar de Cristo, eu não tinha noção ainda das coisas não, porque era pequena e muito criança, e me ensinaram a oração. A primeira vez que eu ouvi falar de Cristo, eu não tinha noção ainda das coisas não, porque era pequena e muito criança, e me ensinaram esta oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, na terra e no céu. Glória ao Deus verdadeiro. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoe as nossas dívidas como a dos meus irmãos, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal e da condenação. A primeira vez que eu ouvi falar de Deus, eu não conhecia o Senhor ainda não, porque era pequeno e sem entendimento, mas mesmo assim me tornei um cristão. A primeira vez que eu ouvi falar de Deus, eu não conhecia o Senhor ainda não, porque era pequena e muito criança, mas mesmo assim me tornei um cristão. Agora eu entendo e te agradeço, Cristo, por ser a tua serva e ter consciência disso. Eu amo ao teu Pai, o teu Pai nos amou, que enviou o Senhor para morrer pelo pecador. Agora eu entendo e te agradeço, Cristo, por ser a tua serva e ter consciência disso. Eu amo ao teu Pai, o teu Pai nos amou, que enviou o Senhor para morrer pelo pecador. A primeira vez que Samuel ouviu a voz de Deus, Samuel não entendeu, porque era pequeno e muito criança, mas mesmo assim Deus o escolheu. A primeira vez que Samuel ouviu a voz de Deus, Samuel não entendeu, porque era pequeno e muito criança, mas mesmo assim foi profeta de Deus. Samuel não conhecia ainda o Senhor, e essa expressão ele não conhecia é porque ele era tão pequeno que ele não tinha um entendimento ainda sobre as coisas de Deus, sobre os rolos de papiro, sobre as escrituras sagradas, né? Quem sabe Samuel nem ler sabia. Samuel era tão pequeno que quando Deus chamou ele, algumas vezes, ele ia até a Eli, porque ele não tinha discernimento da voz de Eli para a voz de Deus. Ou Deus imitou a voz de Eli? Eu acredito que não. Deus não imitou a voz de Eli. Mas Samuel, quando a criança ela é pequena demais, ela é enganada mais facilmente. Qualquer pessoa pode dizer que é a mãe dela, que é o pai, se ela for muito pequena, e ela acreditar e abrir a porta, porque ainda não tem discernimento de voz para voz. Ainda não há um discernimento. Então, Samuel ainda ele não tinha discernimento sobre voz. A pessoa quando é cega, conhece as pessoas, mesmo que nasceu cega, conhece as pessoas pela voz, pela caminhada, outros pelo cheiro, e assim vai. Então Samuel, ele pensava que era Eli que estava chamando ele, mas não era Eli, até que Eli entendeu que era Deus que chamava o menino, e ensinou o menino a responder Deus na sua chamada. Deus também queria que Eli ensinasse o menino. Deus poderia chamar o menino e dizer: olha, Samuel, não vá até Eli não, eu sou papai do céu, eu sou Deus, eu sou o Criador, e eu quero falar com você, fazer de você profeta, então não vá até Eli não, porque eu já estou me manifestando quem eu sou para você. Deus poderia ter feito assim, mas Deus queria que Eli ensinasse o menino a responder a sua chamada, a responder a chamada de Deus. Por isso Eli disse: olha menino, quando te chamarem, você diga assim: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então o menino decorou, porque criança tem uma boa memória, tanto que ela decora o alfabeto, ela decora as vogais, as consoantes, ela decora o ABC, e aí ela vai juntando as letras e aprende a ler. Tudo é decorar, tudo é memorizar. Então a criança ela memoriza,
Mesmo aquelas crianças que não sabem ler, de 2 anos, 3 anos, tem criança de 2 anos e pouco que canta um hino todinho. Não sabe ler, mas decorou aquela música. Tem criança de 2, 3 anos que decora um versículo mesmo que não sabe ler. Mas a mãe, o pai ensina aquele versículo e ela decora. Ensina aquela música e ela decora. Ela não sabe ler, mas ela sabe cantar, porque ela memorizou aquela música. Então, ele diz, olha, quando alguém lhe chamar, você diga, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então, o menino gravou aquelas palavras, ele decorou e quando ele ouviu, ele não foi mais até ali, porque ele foi ensinado a responder àquela voz. E ali o menino disse, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E ali o Senhor se manifestou a Samuel e fez de Samuel um profeta. E todas as palavras de Samuel, desde criança, ele foi profeta. Não caía no chão sem se cumprir. Todas se cumpriram. E todo Israel confirmou Samuel como profeta. Mas Deus usou Samuel ainda sem ele entender. Deus usou Samuel como profeta, consagrou como profeta sem Samuel entender as coisas de Deus, sem Samuel ter conhecimento. Por isso a Bíblia diz que Samuel não conhecia ainda o Senhor. Por quê? Porque ele ainda não tinha entendimento das coisas de Deus. A gente, mesmo sem ter entendimento, ainda criança, a nossa avó, a nossa mãe, ensina a gente, né? No meu caso, eu era católica e me ensinaram a rezar, me ensinaram a orar e aí eu fui aprendendo. Mas eu não entendia muitas coisas quando eu era criança. É geral, as crianças não entendem, mas elas vão aprendendo e elas vão crescendo, crendo em Deus, porque para crer em Deus tem que aprender a crer. Tem que aprender também a crer em Deus. A pessoa aprende a crer em Deus, porque ela é ensinada desde a infância que Deus é o papai do céu, que Deus existe. Então ela passa a crer. Se ela for criada no mato, sem ninguém falar de Deus, sem ninguém crer em Deus, com 2 ateus que não creem em Deus, criada no mato, será que, tô dando um exemplo, será que essa criança vai crer em Deus? Só se Deus quiser se manifestar e dizer eu sou Deus, mas pelo contrário, ela não vai crer. Aí, no caso, Deus ensinaria, o próprio Deus estava ensinando. Então, Deus queria que ela ensinasse o menino a responder a sua chamada. E você tem aprendido a responder a sua chamada? Qual é a sua chamada? É no louvor? É na evangelização? É na pregação? É pastoral? É ministerial? Qual é a sua chamada? Sua chamada é missionária? Sua chamada é de ganhar almas? Qual é a sua chamada? Aprenda a responder a sua chamada. Nós precisamos aprender a como responder a nossa chamada. Eli ensinou o menino a responder a sua chamada. Perdão, a chamada de Deus na sua vida. E desde aquele dia a chamada de Deus na vida dele se desenvolveu. Quem sabe a sua chamada é para pregar nas praças, é para pregar em ônibus, é para pregar no hospital, é para pregar na igreja, é para pregar no Brasil, é para pregar no exterior, não sei qual é a sua chamada. Mas alguma chamada você deve ter. Eu tenho a minha chamada. Mas nós temos que desenvolver a nossa chamada fazendo a obra de Deus. Quem sabe a sua chamada é entregar panfleto, folhetos com versículos. Eu não sei qual é a sua chamada. Mas fala, Senhor, porque o teu servo ouve, foi a resposta de Samuel, que ele aprendeu com Eli a responder quando Deus o chamou. Samuel, Samuel, Samuel. Ele não entendia a sua chamada. Ele não entendia que chamada era essa. Ele não discernia a sua chamada, nem discernia que chamada era aquela. Ele pensava que a chamada era de Eli, mas a chamada era de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, que você possa saber responder a sua chamada diante de Deus, para que você não possa dar conta daquilo que Deus confiou nas suas mãos, daquilo que Deus confiou na sua vida, daquilo que Deus tem algo para fazer na sua vida. Então, é no louvor a sua chamada? Louve. É na oração a sua chamada? Ore. É na evangelização a sua chamada? Evangelize. Aonde é a sua chamada? A sua chamada, vá orar. Que Deus pode usar alguém para te ensinar a responder a sua chamada. O próprio Deus pode se manifestar a você sobre a sua chamada. Deus abençoe. Amém.